Tá. Olá, boa noite a todos presentes. Vamos Boa noite. à nossa aula. Boa noite, vamos à nossa aula. Tudo bem com vocês? Estão todos bem? Todos bem, quer dizer, todos... Eu estava ruim semana passada, não consegui nem... A terça-feira que eu ia fazer junto com a Cris, eu não consegui. Eu só mandei o material, mas eu não consegui participar porque eu estava sem voz. Eu não sei se é porque eu estou falando muito, né? Estou dando essas aulas aí, não só aí, mas de manhã também. E aí, sei lá, não sei. Não estou com Covid-19, não. Então vamos lá. Deixa eu dar um recado que talvez vocês já tenham, o Leandro já tenha passado já, mas a Cris pediu para reforçar. Desafio nota máxima, vocês têm ou não? Sim. Sim, já temos 31 do 5 é o limite, vocês já sabem, né, para fazer. Sim. Ok. Então, 31 do 5 fecha. E o TCC vocês não começaram ainda, né? Vocês começam só semestre que vem, né? Vocês só semestre que vem. Tá? Então, eu acho que o pessoal desse semestre deu sorte, porque a apresentação não vai ser presencial, né? A apresentação do quê? Do TCC. Não vai ser presencial? Nossa, Como que vai ser? Se não tem aula? não pode. Mas professor, até o 8º semestre tem Xion ainda. Não, mas tem um pessoal que termina agora, não tem? O último do 7º foi o semestre passado. O do 7º foi o semestre passado. Ah, tá. Agora Nós vamos o pessoal do 7º agora vai pro 8º, né? Isso mesmo. Ah, tá, entendi. Porque eu pensei que ainda esse pessoal era a última turma acho que já acabou, né? Então vamos lá. Então, esses os recados. Vocês viram lá que eu até mandei pelo Leandro o recado, eu pedi para vocês fazerem a unidade 4 lá do AVA, naquele dia, né? Que a Cris havia solicitado. Quem fez a 4 até aquele dia ganhou os 400 pontos. Quem tinha feito até a 3, 300 pontos, de acordo com o que fez. Quem não fez não ganhou nada. Teve alguns que não fizeram, tá? Ficaram sem essa nota. Nessas notas aí, muita gente, algumas pessoas, muita não, mas 2 ou 3 que eu vi, entraram, dá lá, acusa que você entrou, só que você não fez nada. Então, não vale, né? Porque não é que o Leandro me mandou os nomes e tal, mas eu entro aqui, baixo uma lista no Excel de quem entrou e quanto acertou das 3 questões. Acertou as 3, acertou uma, ou nenhuma, ou nem fez. Então, não é bagunça também, né? Então, dá para saber, tá? Então, mas eu acho que, não sei se vocês já viram, eu postei lá as notas, tá? E é isso. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a formação do leitor, tá? Na literatura. Claro que a literatura é uma grande aliada para isso, né? E existe uma preocupação do professor em relação à questão do aluno, né? O aluno perder o contato com toda essa questão textual, né? Por conta da tecnologia, por conta do próprio celular, dos jogos. Então, a unidade 4, a seção 2, traz um anseio aí da professora em relação a isso. E a gente vai discutir um pouco isso e trazer alguns elementos. E eu vou trazer um exemplo de como a gente trabalhar essa questão da oralidade, da leitura, da escrita com os nossos alunos, né? Como vocês trabalharem isso com os alunos de vocês. Talvez nos estágios vocês já tenham percebido alguns trabalhos, né, de alguns professores, né, desenvolvendo aí a questão da leitura, da oralidade, tomando como base a literatura infanto-juvenil, né, que é o nosso tema aqui, tá? Então, eu coloco aí, ó, dilema da professora, né? Ainda que ela reconhecesse, né, o papel dos livros aplicativos e a falência dos limites entre as áreas do saber, né, ela acreditava
que o ato da leitura individual e silenciosa de textos predominantemente verbais, né, então texto verbal, deveria ser conservado e valorizado. Então, o professor, ele ainda ele tem essa ideia, né, de que a leitura precede de um texto predominantemente verbal e que os hábitos de leitura individual e silenciosa, né, vão, obviamente, trazer muito mais valor para essa leitura do que o outro tipo de leitura. Vão trazer muito mais aprendizado para essa leitura. E o que não é verdade, né? As leituras elas podem ser feitas de diversas formas. É claro que existe também uma leitura individual, silenciosa, né? Principalmente quando você está estudando, tá? Apesar que tem pessoas que gostam de estudar falando alto, né? Não gritar, claro, mas falando alto. Gostam de fazer aí alguns exemplos por meio de mapas mentais, né? E preferem esse estilo. Mas o professor ele tem essa visão, principalmente o professor de uma área mais específica que é a língua portuguesa. Tá? Talvez o pedagogo, né, o professor que vai trabalhar as multidisciplinas aí, que são, no caso, vocês, primeiro ao quinto ano, não tenham essa necessidade tão, tão latente, né? Mas isso é uma preocupação. Andressa, Emily, quer falar alguma coisa? Oi, não. Ah, tá. Por que você está... Tá bom. Qualquer coisa vocês vão me falando aí, tá? Os slides estão aparecendo para vocês? Tá dando para enxergar ou não? Sim, sim, Sim. normal. Como seria possível manter esses valores sem fechar as portas para a realidade marcada pela diversidade dos alunos de sua escola? Ou seja, como não perder esses valores que são tão enraizados diante de uma sociedade totalmente diferente, né? A gente estava aqui conversando no início, alguns alunos aí, a gente estava conversando sobre essa questão da tecnologia, né? E no momento atual que a gente vive, muitos alunos e muitas escolas estavam muito afastadas da tecnologia, né? Obviamente, quando se depararam com essa situação, sofreram mais, né? E também nem se fala nas questões de improviso, né? Até do próprio governo. Mas é um tema, quando a gente fala em tecnologia, que já vem há muitos anos. Vocês devem ter já tido uma disciplina Tecnologias da Educação, não tiveram? Provavelmente já. Se não tiveram, vão ter ainda, em algum momento. Então, quando você tem tecnologia da educação, parece que a tecnologia ela é predominante na escola. Pelo menos ela acontece. Estou certo ou estou errado? Quando você tem essa disciplina. Vocês já tiveram essa disciplina ou não? Tecnologia, não me lembro, acho que não, professor. Tecnologias educacionais? Não, ainda não. Não? Ah, só que a tecnologia, ela, infelizmente, ela está mais no papel do que na prática, né? Só que na escola, fora dela, não. O aluno tem muito acesso a isso, né? O aluno tem um conhecimento tecnológico, às vezes, muito superior ao do professor. Né? Então, o professor vai ter que se adaptar a isso. Né? Ele tem uma realidade, uma diversidade de alunos, né? Ele tem uma escola diferente daquela que ele estudou, diferente daquela que ele começou da aula, né? E ele vai ter que se apropriar disso para trabalhar com esse aluno, né? Então, essa é a ideia. Por isso que a gente colocou aí essa indagação, né? Como que seria possível manter esses valores sem fechar as portas da realidade marcada pela diversidade dos alunos em sua escola? Como que vocês acham que seria possível isso? Vocês têm uma ideia? Não, eu não consigo imaginar essa situação, não.
conseguem pensar que é possível a gente fazer esse paralelo ou não? Tem que ser do jeito que eu imagino, que era e ponto. Essa abertura, vocês têm? Vocês teriam essa abertura? Será que vocês entenderam o que eu estou falando ou não? Ninguém responde? Não, professora, eu não estou entendendo muito, não. Eu tô professora, eu confuso, na também não entendi verdade. muito, não. Também. Eu devo estar muito louco hoje, então, vamos lá. Deixa eu me expressar melhor. Como seria possível manter esses valores? Que valores? Aqueles que a gente viu lá anteriormente, certo? Qual que é o dilema? A professora tem hábitos já em relação à leitura, né? O papel dos livros, aplicativos e a falência dos limites entre as áreas do saber. Ela acreditava, professora, que o hábito da leitura individual e silenciosa de textos predominantemente verbais deveria ser conservado e valorizado, né? Então, na concepção dela, isso aí não podia mudar. Só que hoje eu me deparo com uma escola diferente. Por exemplo, a escola que vocês estudaram, digamos que vocês voltem para dar aula lá. Vai ser igual quando vocês estudaram ou não? Vocês vão dar a aula igual quando vocês aprenderam? Não, ela não é igual, não. Ela não é. Ela é igual fisicamente. Ok. Fisicamente ela não vai mudar mesmo, né? Carteira, aquele tipo de coisa. E você até pode fazer uma mudança na sua sala. Mas há uma diversidade de alunos muito grande hoje. A realidade é outra. O aluno não se concentra. Se você falar assim para ele, olha, sente aqui. Eu tinha uma professora, já falei até para vocês, de leitura na escola. A gente descia para a sala de leitura, então cada um sentava a gente tinha umas mesas redondas, então sentavam 5 pessoas em cada mesa. Ela distribuía o livro que ela escolhia e mandava ler em voz baixa, durante os 45 minutos, ponto. Voz baixa não, lei quieto, calado. Hoje, você acha que você consegue dar uma aula assim? Depende, professor. Igual lá na escola. Eu acho que depende do professor e dos alunos. Então, aí é uma variável muito grande, né? Mas você acha que você consegue levar essa turma o ano inteiro assim? Não, eu acho que vai ser Não. muito maçante para eles. Vai ser muito chato isso. Sim. E pode ser que o quê? Que você vá fazer isso e ninguém esteja lendo de verdade. Vai depender de como você vai cobrar isso também, né? Então, a ideia é o quê? Esse dilema que ela vive é a gente trazer para essa realidade daqui. Então, seria possível a gente manter aqueles valores, né, da professora, né, da realidade, mas atrelar esses valores nessa diversidade de alunos da nossa escola? Vocês acham que isso é possível? É essa a pergunta. Estão fazendo um download aí? É meio complicado, né, professor? Porque a partir do momento que a gente tenta impor o que eu quero que o aluno leia, sem partir da vontade dele de deixar a livre escolha o que ele quer ler, não se torna uma leitura prazerosa. Eu acho que a gente tem que começar primeiro Mas com às o vezes que ele você não quer tem ler. Eu acho assim, eu entendo você, eu concordo, mas às vezes você não vai ter que direcionar esse aluno para algum lugar, dependendo do resultado que você quer. Sim, mas eu acredito que é um processo, né? Sim, você não tem vai falar, ó, como leia ser este livro agora. isso. Mas você vai falar assim, dentre esses 3 livros, qual você quer ler? Sim. Tem que ser E, um na verdade, processo. a questão não é nem pôr o livro, a questão é, dá para a gente atrelar a maneira tradicional aos nossos alunos de hoje, fazer uma mesclagem aí? Vocês acham que é possível?
Eu acho que assim, eu acho que tem que ser uma coisa que faça sentido para eles, tem que estar dentro do contexto de alguma coisa. Exemplo, a gente vai ler agora, como que eu vou explicar? Por exemplo, a gente vai ler o livro sobre a sementinha, mas agora, então a gente já leu, agora é preciso que vocês leiam individualmente, sei lá, e prestem atenção no que está querendo dizer o texto, não sei. Você vai diversificar as maneiras de leitura, certo? É isso. Certo. Então é possível, não é? Claro, Sim. isso vai ter uma resposta dependendo do quê? Dependendo da disponibilidade de recursos que você tem no local de trabalho. Porque não dá para você ser diversificado se o local de trabalho não te propõe nada, não te propicia material para isso, né? Porque você não vai comprar. Tem professores que compram, né? Eu sou totalmente contra isso. No começo eu fiz isso também. No começo, no primeiro mês. Não, no começo, no meio ano eu fiz isso, mas isso é errado. A gente não pode pagar para trabalhar. Ali é nosso trabalho, né? A educação é um amor, é a missão. Não, ninguém vive de amor nem de missão, vive de dinheiro. Essa é a realidade, não é? Eu tô sendo muito cruel. Tá sendo cruel, sim. Não acredito que está sendo cruel, não, porque Mas eu concordo com você. amor não paga as minhas contas. A gente tem que pensar que nós, professores, somos profissionais. A gente tem que parar de pensar que a carreira de professor é missão. A gente não é. Eu concordo com você, sim. Não é nesse sentido. Você pode até ter o dom de ser professor. Ele tem o dom de ensinar, ok. Mas se eu tenho o dom de ensinar, eu vou ganhar dinheiro com isso. Se eu tenho o dom de cantar, eu vou ganhar dinheiro com isso. Se eu tenho o dom de apresentar, eu vou ganhar dinheiro com isso. Se eu tenho o dom de jogar bola, eu vou ganhar dinheiro com isso. Não é? Também são dons. Né? Então, eu não estou falando que é um mercenário, mas é um trabalho. Né? Então, a gente tem que... eu sempre alertei meus alunos em relação a isso. Tá? A gente tem que trabalhar com o que tem. Mas olha, tá faltando um computador. Acho que eu vou fazer uma prestação lá nas Casas Bahia, comprar um e trazer. Então, filho, por isso que o governo continua fazendo o que quer. Por quê? Você vai lá e tapa o buraco que é do governo. Você joga uma pá de cal lá, você joga um gesso, ok. Aí, quando o primeiro pisar, afunda e o buraco volta de novo. Porque você não consegue tampar, porque é um buraco que não tem fim. Né? Então, a gente tem que pensar também na questão política da nossa profissão. Né? Somos educadores? Sim. Né? Jamais vamos deixar de atender as crianças. Mas precisamos de salário. Né? É uma troca. Né? Não adianta falar que não é uma troca. Né? Quando vocês terminarem a faculdade, alguma escola convidar vocês e falar assim, olha, vem aqui trabalhar aqui com a gente, mas é sem salário, tá? Você vai? Quem vai? A não ser que você ganhe amanhã não, sábado é que vai se fazer o sorteio dos 100 milhões da Mega Sena. Aí você pode ir, né? Aí você vai fazer trabalho voluntário, que aí você não precisa mais de salário. A não ser que você seja o Dória, porque o Dória ele doa o salário dele, né? Agora, se não, sem condições, né? E aí, Sara, você ainda acha que eu tô muito ruim? Não, professor, eu concordo com você. Eu entendi o que você quis dizer, mas você foi cruel, tipo, do jeito que você falou no começo, entendeu? Eu fui muito capitalista, né? Mas eu sei que você gosta de dar aula, eu sei disso, tá? Não, eu gosto. Não. Isso sem dúvida. Senão eu já teria até desistido. Faz tempo. Mas assim, tem que ter a contrapartida. Eu não faço trabalho voluntário. Faço trabalho voluntário, mas de outra coisa, não disso. Né? Tem um aluno que precisa ser alfabetizado. Mora na minha rua.
eu atendo esse aluno numa boa, para mim não tem problema. Agora, eu ir trabalhar numa instituição, né, e me dispor a não receber, aí eu já não faço. Porque aí cada vez mais a nossa... Não, 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 não. Arthur, desculpa, é meu filho. Não tira daí não, filho. Ó, vem aqui. Vem aqui um pouco. Desculpa. É que ele ia tirar meu celular e eu tô... Fala oi. Ai, que graça. Ah, agora pega o Senhor, da... mostra ele pra gente depois. Oi? Mostra ele pra gente depois. Vem aqui, filho. Vem aqui. Depois ele volta. Fala oi aqui, ó. São os alunos do papai. Oi, Arthur. Fofo. Tchau. 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 Vai lá. Tchau, Arthur. Tchau. Deixa a porta aí, filho. Ele veio roubar meu celular. Aí. Não, eu entrei só nesse assunto por conta da profissão mesmo, tá? Mas vamos lá. Seguimos. Educar, né, é um processo de constante reflexão e reavaliação dos próprios parâmetros. O educador, quando você está na educação, obrigatoriamente você vai ter que rever seus parâmetros, né? Não dá para você, não é porque você planejou a aula de separação de sílabas lá para os seus alunos que você vai dar aquela aula mesmo até se aposentar, né? Não vai dar liga aqui, né? Eu tenho que adaptar isso, né? Eu tenho que reavaliar isso de acordo com a turma que eu estou trabalhando. E para isso, o que vai me ajudar é a avaliação diagnóstica, né? Ontem eu falei com o pessoal da outra turma sobre... Não sei se você estava, Andressa Kemily, na aula ontem. Eu acho que Sim. esse assunto o assunto que a gente falou ontem bate bastante aqui, né? Nesse papel aqui. Essa reflexão em cima do que você tem, né? Em cima do que aqueles alunos te trazem. Tá? E você, a partir daí, você tem que fazer essas aulas para esses alunos. Tá? E cada ano é um grupo. Não dá para você falar, vai ser o mesmo todo ano. Não é o mesmo todo ano. Né? Às vezes não é o mesmo nem toda semana. Tá? Que dependendo do que está acontecendo aí, muda-se muito. Então, para embarcar nesse processo reflexivo, com a coordenadora Adriana, levaremos em conta os seguintes tópicos. Essa coordenadora aí é um exemplo que está lá no AVA, tá? De vocês. Leitura e fruição da poesia. Né? Então, dentro dessa leitura e fruição, a gente separa aí alguns tópicos. O prazer de ler, então vai ao encontro, né? Do quê? Daquela questão que a gente discutiu aí. Se eu impuser algo, o prazer de ler, ele fica no segundo plano, certo? A gente, quando estudou, pelo menos eu, quando estudei, não sei vocês, na escola, era raro o momento que eu poderia escolher um livro. Os livros que eu li eram tudo impostos. Todos, né? No ensino médio é pior ainda, porque daí tem aqueles clássicos que você tem que ler para avaliar, para o vestibular, né? E assim por diante. Tá? Então, o prazer de ler. Como que vocês pensam, né? Que ideia que vocês têm? Eu queria que vocês falassem, a gente vai falar sobre cada um. Em prazer de ler. Não para você já construiu isso. Muitos de vocês já construíram isso. Né? Não dá hoje para você me falar assim, professor, eu odeio ler. Se você odeia ler, a gente vai ter que rever isso. Porque você é professor. O professor está lendo constantemente. Né? E eu não desacredito que a gente tem alguém aí no grupo que pense assim, que fale, não, eu odeio ler. Tá? Tem alguém que quer falar sobre isso? Pode falar, sem represálias, tá?
Não? Todos gostam de ler? Que bom. Repetiu ali, em cima e embaixo. Então, para vocês, como que a gente pode propiciar um prazer de leitura para um aluno de 4º ano, por exemplo? De 3º ano, que seja. De Não sei. 1º. Não sei, eu acho que tem que ser coisas que eles tenham interesse, que eles gostem. Professora, Por exemplo, manejo de funk. não. O que, por exemplo, eles gostam? Eu não sei, eu acho que depende dos alunos. Acho que eu não convivo com criança dessa idade, mas teria que ser alguma coisa relacionada, eu não sei, jogos. Eu acho que dá pra gente conhecer os alunos, né, convivendo com eles. Então, querendo ou não, a gente vai saber o que eles gostam. E às vezes nem professor. necessariamente o que ele gosta é o que eu vou ofertar. Eu posso ir Professor, para outro caminho, né? Porque às vezes o que ele gosta... Peraí, só um pouquinho, Beatriz, eu já vou você falar. Às vezes o que ele gosta, ele já está saturado daquilo. Não tem mais para onde eu andar. Então eu vou ofertar algo que também eu tente atingi-lo, né? Fala, Beatriz. eu vou dar o exemplo do que a minha mãe fazia com o meu irmão na época que ele estava no 4º ou 5º ano, se eu não me lembro, assim. Seu irmão tem O meu quantos irmão, anos agora? hoje em dia ele vai fazer 18, já faz um tempinho já. Mas na época que ele estava no fundamental, ele Mas hoje em dia odiava, ele gosta de tipo, ler ou não? gosta, então ele tá fazendo faculdade, tipo, toda vez que tem uma matéria diferente, ele pede um livro pro meu pai. Por exemplo, o professor fala de um livro, ele vai lá e pede pro meu pai comprar. Então ele gosta bastante. Mas na época que ele estava no fundamental, ele não gostava, ele não pegava, tipo, nenhum livro, nem nada, nada. E o que minha mãe fez? Ela comprava toda semana, se meu irmão tipo, fosse bem na escola, ela comprava toda semana para ele um gibi dos heróis que ele gostava. Então, acho que isso foi estimulando ele a ler, entendeu? Sim, certamente. E hoje em dia ele tem uma coleção de todos os gibis que ele gosta, e isso foi mudando para o livro. Até então que ele tem Foi um livro avançando, só né? sobre isso, ele foi avançando. Então, acho que isso foi estimulando ele a ler, que hoje em dia ele, tipo, adora. Sim, bacana. São estratégias que os pais usam bastante, né? Isso. Para tentar aí, os pais que, obviamente, gostam de ler, né? E querem que o filho leia. No meu caso, Fala, no seu no caso. meu, no meu caso, eu comecei a ler quando uma vez a minha avó comprou um livro de receitas de mais de 1000 páginas, e eu comecei a ler esse livro de receitas. E foi quando eu comecei a gostar por leitura. E eu fui mudando pro livro, aí eu Que legal. fui a... Oi? Que legal. Foi através disso. E aí, você fez quantas receitas desse livro aí? Uma coisa é ler, outra coisa é fazer, porque eu sou péssima na cozinha. Legal. Mas eu gostava, porque as figuras eram bonitas, eram coloridas, e isso chamava minha atenção. Sim, é verdade. A leitura, quando você apresenta para a criança, é muito mais fácil você conquistá-la do que o adulto, né? Na EJA, por exemplo, se você tem lá na EJA um adulto, um jovem, adolescente, um adulto, que não está habituado a ler, para ele criar esse hábito, ele é um pouco mais difícil, né? A criança não, né? A criança você consegue facilmente trazer isso para ela. E hoje os livros digitais, eles chamam muito a atenção das crianças, né? Os e-books, né? Então elas têm isso também, né? Essa questão do livro digital, né? E os livros de história, historinhas mesmo que a gente já viu aqui, contos de fada, né? Que são diversos que você traz e propicia uma leitura dramatizada, uma leitura com encenação, e vai aí desenvolvendo esse prazer da leitura com esse aluno, né? A leitura e a fruição da narrativa, né? Fruir a narrativa é aproveitar. Fruição, deixa eu só rodar um slide aqui, que eu até separei para vocês, porque às vezes alguém não conhece essa palavra, né?
Fruição, ação, desenvolvimento ou efeito de fruir. Não é fluir, tá? É fru mesmo. Ação de aproveitar ou usufruir de alguma oportunidade, né? Então, é aproveitar, é se deleitar em relação a algo, tá? Então, a fruição da narrativa. Narrativas são várias, a gente já viu aí, né? A gente já falou um pouco sobre elas. E a criança, eu falo criança porque o nosso público aqui na nossa disciplina é criança, né? Do primeiro ao quinto ano, né? E da educação infantil também, mas especificamente agora do primeiro ao quinto. Ela gosta ela é como se ela estivesse dentro da história, né? Muitas vezes ela se envolve tanto com o enredo, né? Que no dia seguinte, por exemplo, ela quer fazer o papel daqueles personagens que eram do livro, ou no mesmo dia até. Quantas vezes vocês já não viram isso? Aqui na minha casa eu vejo várias. Então, é comum isso para criança, né? O professor leitor e formador de leitores. Então, o professor, ele vai formar leitores se ele lê. Concordam ou não? Com certeza, professor. Eu concordo também. E se ele não lê, fica difícil, né? Fala, lê, que preguiça, nossa, lê dá sono. Justamente, em vez de você ficar na cama no celular, fica com o livro, né? Aí você dorme, depois você continua a história. Porque a leitura é um hábito, né? Se você vai colocando isso em prática, você vai cada vez querendo ler mais. E, obviamente, tem obras que você quer ler e quer terminar no mesmo dia. E tem obras que você fica enrolando, porque a história não desenrola muito bem, né? Isso também vai influenciar, tá? Então, fruição, a gente já falou. Vocês conheciam essa palavra, né? Sim. Vamos lá. Quais são os focos? Fala, leitura e produção de texto. Esses são os 3 pontos cruciais, tá? É um erro encarar o ensino como uma sucessão de etapas, tá? O ensino é um processo contínuo. E a BNCC vai trazer isso, né? A ideia de continuidade, tá? A educação ela é contínua, ela não interrompe. Eu não chego, acabou o primeiro ano, esquece tudo, vem o segundo. Acabou o segundo, esquece tudo, vem o terceiro. Não. É uma continuidade, tá? O ensino é um processo contínuo. Ele não termina. Ele não se fragmenta. Somente assim o educando desenvolverá competência e habilidades diferentes no transcorrer do tempo, né? Porque essas competências, essas habilidades, muitas vezes, elas não vêm em um exercício. Eu dei esse exercício e não for... Não, você vai ter que aplicar de novo. Às vezes o ano inteiro, né? E aquela habilidade vai o quê? Vai aumentando, tá? Então, eu tenho que pensar em que a educação, o ensino, ele está para continuidade, né? E não para fragmentação, tá? Aqui tem uma... não sei se vocês devem conhecer, né? Bakhtin, ele vai trazer sobre aspectos da linguagem, da língua, e um ponto aqui que eu destaquei, né? Ele apresentou uma nova concepção de linguagem, né? Que é a enunciativa discursiva, que considera o discurso uma prática social. Então, o discurso é uma prática social, tá? É uma forma de interação. Eu tenho o sujeito, eu tenho o emissor, eu tenho o receptor, né? A tese que vigora até hoje. A relação interpessoal, o contexto de produção dos textos, as diferentes situações de comunicação, os gêneros, a interpretação e a intenção de quem produz passaram a ser peças-chave, tá? Então, eu tenho que entender o quê? Quando a gente fala de uma linguagem enunciativa
iniciativa discursiva, ele considera o discurso como uma prática social. Se eu não tenho essa prática social, eu não tenho interação, né? Eu não me comunico, tá? Eu não me faço ser dentro do sistema que eu estou, tá? Então, essa é uma necessidade, tá? E a relação interpessoal, né? Interpessoal, que é entre as pessoas, né? Essa relação entre o emissor e o receptor, né? Então, a mensagem, né? A mensagem chega no receptor com o quê? Com a forma que eu dei a ela, tá? Então, ele vai destacar aí os gêneros diversos, que a gente já viu alguns aqui, né? E a interpretação e a intenção de quem está produzindo isso, tá? Então, lembre-se, a linguagem comum, o discurso como uma prática social. Isso é importante. Não é fato. O que não é fato? Né? Muita gente fala o quê? Que a leitura pelo professor é só para quem não sabe ler. Então, o indivíduo não sabe ler, eu, professor, vou lá e faço a leitura para ele. Tá? Então, vejam aí. Ó. Em geral, o professor lê para as turmas até de segundo e terceiros anos. Para os mais velhos, pensa, se eles já sabem ler, não precisam de mais de mim. Exemplifica Cristiane Pelissari, selecionadora do prêmio Victor Tivita, educador nota 10. Na verdade, a atividade é importante sempre em todas as idades. Ler para o aluno não é porque ele não sabe ler. Você julga que aquele aluno sabe ler, então acabou, ele se vira. Não. Né? O professor tem que participar desse processo, seja no primeiro, no segundo, no terceiro, quarto, quinto. Tá? Faz parte da sua atividade enquanto professor, da sua função de formador de leitor, né? Do sujeito leitor, fazer a leitura para esse aluno também, né? Mesmo que ele saiba ler. Você vai diversificar isso. Tá? Então, ao ler, o professor apresenta o material e o recomenda. Isso explicita quais os critérios de apreciação utilizados, oferecendo referências a respeito delas, esclarece Kátia. Bem, então, quando o professor lê, ele apresenta a obra. O aluno ele tem mais... Muitas vezes o aluno não tem coragem de fazer a leitura. E quando ele vê o professor lendo, ele olha e entende o quê? Não, o professor leu, eu já entendi o que é e eu vou ler também. Tá? Ou ele já leu e o professor faz uma leitura que, quando ele ouve, desperta outros elementos que na leitura dele não havia sido despertado. Quando você... Já falei isso para vocês, inclusive. Vamos fazer uma analogia. Às vezes você lê um livro 1, 2, 3 vezes, vai. Não dicionário, tá? Dicionário é igual sempre. E a percepção que você tem desse livro, nessas diferentes leituras, às vezes muda, não muda? Às vezes você enxerga elementos que você não havia enxergado na primeira leitura. Principalmente quando você faz a leitura num espaço de tempo razoável, tá? Em que você já vivenciou outras experiências, você já passou por outras coisas, e aí você traz essa carga também para essa leitura. Tá? Então, a gente tem que desmistificar isso. Leitura pelo professor só para quem não sabe. Não. A leitura do professor serve sim e tem que ser feita sim para todos os alunos. Os que sabem ler e os que não sabem e não aprenderam ainda a ler. Tudo bem? Perguntas? Tudo bem. Não. Vocês estão ouvindo uma música ou não? Não. Então tá. É que eu moro perto do lado de um prédio aqui e eles colocam umas músicas idiosas nessa hora. E aí
É bacana, mas às vezes vem aqui, eu falei, esses dias uns alunos estavam falando, professor, você está ouvindo uma música aí da igreja? Eu falei, não, não é aqui, é aqui do lado. Vamos lá. Muita gente agora nesse momento, né, tá recorrendo a Deus, né? Não recorria até então, mas agora despertou esse momento de reflexão que a gente está vivendo aí. Vamos lá. Lê antes, ganha livro depois. É outro ponto, tá? Por muito tempo, acreditou-se que o contato com os livros deveria acontecer quando a criança já tivesse o domínio da leitura. Ou seja, você sabe ler? Então, eu estou entregando os livros para os meus alunos, que eles vão ler. Eu trouxe uma série de livros. Numa cesta, e vou falar assim, ó, vão até a cesta e escolham. Mas você, João, Roberto e Arthur, não, porque vocês não sabem ler. Vocês não precisam pegar livro. E aí? Eu achei errado isso. Claro, professor. Errado? Mas eles não sabem ler. Eu achei errado. Mas eles podem interpretar a história pelas imagens. Isso aí, muito bem. Eu acho que não só isso, o prazer pela leitura, o prazer pelo livro é antes até da alfabetização, é pelo encanto do livro, de ouvir a história, de aprender aquilo que o livro está dizendo. Acho que isso vem antes até de saber ler. Acho que fora a questão da exclusão, né, que você está fazendo. Sim. Porque todo mundo está com um livro na mão e você não. E aí? Então, isso aí é terrível, mas acontece bastante, tá? Principalmente quando você tem uma turma mais avançada, no terceiro ano, e aí você tem alguns alunos que não sabem ler. Tá? Então, o professor ele traz alguns títulos e distribui para aqueles que sabem ler. Aqueles que não sabem ler ficam sem, né? Tem um livro só, na cesta. Vamos lá. E aí faltam 3 crianças receberem. 2 não sabem ler e uma sabe. O professor vai entregar para quem? Pergunta de 1 milhão. Então, professor, eu acredito que o professor lá em sala optaria por entregar para o aluno que sabe ler. Mas se eu fosse a professora na hora, entregaria para os 3 e o que sabe ler, leria para os outros 2 que não sabem. Isso aí. Vamos fazer um grupo, né? Aliás, quando eu levo o livro para a sala, eu tenho que ter um planejamento. Ou seja, meu planejamento também é contar os livros. Se eu tenho, sim, 30 alunos, eu vou levar 20 livros. Vão faltar 10. Como que eu vou fazer isso? Vou deixar 10 sem livro? Não. Então, eu parto do pressuposto lá do início que a gente vai fazer duplas, trios, a gente vai ler em roda. Então, eu já tenho que diferenciar. Porque, querendo ou não, eu já estou excluindo. Por que eles 3 ficaram para o final? É que nem quando a gente jogava bola. Quem jogava mal era o último a ser escolhido, não é? Era o excluído. E aí ia pro gol. Né? Então, dentro da sala de aula, você tem que ter essa noção. Né? Não tomar uma atitude imediatista. Porque o que você falou, Bruno, é verdade. A maioria dos professores vão falar o quê? Toma o seu livro, vocês não sabem ler, então fica com ele o livro. Senta ali que o professor já vai falar com vocês. É cruel isso, mas é uma realidade que acontece. Eu não vou ser hipócrita. Infelizmente, né, professor? Que isso não acontece, porque acontece. Tá? Então, vamos lá. Se não saber ler, não vai entender nem aproveitar o livro, mas se aprender, ganha um título como prêmio. Dizia-se. Hoje, no entanto, sabe-se que é com o contato com os textos que o aluno estabelece as relações que podem desenvolver comportamentos dos leitores. Olha aí, Sara, o que você falou. E ajudar os estudantes a compreender a sua função comunicativa. Então, só de ter o contato com a obra, né? Então,
de ter a possibilidade de folhear aquele livro, né? De imaginar o que está acontecendo ali diante daquelas ilustrações que vão passar por ele. Aquilo já vai trazer um estímulo para esse aluno para a leitura. Ele não vai ser estimulado com um trecho na lousa e você falando, leia aqui, B mais A, Ba, R, aí vem o C, barco. Não vai, tá? Pelo contrário, né? Aquilo vai dar uma travada na criança, né? Agora, quando você parte para um trabalho com uma literatura, você consegue, muitas vezes, resultados que, no método tradicional, você demora um pouco mais. Tudo bem? Outro ponto. O indivíduo fala errado, logo ele escreve mal. Vocês concordam? Sem ler isso, vocês concordam com isso ou não? Se a pessoa fala errado, ela escreve mal. Sim ou não? Eu acho que sim. Eu acho que sim também. Se ela fala errado, ele escreve errado. Tudo bem que algumas Tem coisas... gente que escreve como se lê, né, também. Tudo bem que algumas coisas a gente fala, tipo assim, tô falando de mim. Eu não vou escrever pra ele, ou sei lá, vamos. Mas eu acredito que, dependendo de como a pessoa fala, a gente consegue saber que ela escreve errado, sim. Sim. Você tem um filtro, né? Mas, por exemplo, você às vezes está num grupo em que você vai falar errado, você sabe, até reconhece esse erro, mas se você falar certo, você vai ser o recriminado ali. Isso a gente chama de linguística, né? A linguística, ela explica isso. A linguística é a ciência que estuda a língua, né? Então, ela vai explicar o quê? Que eu tenho que me adequar, meu discurso tem que ser adequado às diversas culturas que me apresentam. Ah, sim, de fato mesmo. Concordo. Eu tenho que adequar. Então, com um aluno, por exemplo, eu até vi... a secretaria fez um site do NAAPA. O NAAPA é um setor, um núcleo que trabalha com os alunos deficientes, né? E eles fizeram uma página, mas uma página com... E aí, galera, não sei o quê, beleza, tal. Quando eu olhei aquilo, aquilo me causou uma estranheza grande, né? Assim, tipo, eu não gosto muito, né? Mas é o entendimento da criança, do adolescente que vai entrar lá. O adolescente que vai entrar, ele está acostumado com essa... por exemplo, ao invés de colocar assim, você tem alguma dúvida? Colocar assim, o que está pegando? Tá? Então, é a fala do adolescente. Justamente porque é um canal de comunicação para estreitar essa relação, né, para ver o que está acontecendo, por que ele não está conseguindo acessar, que ele está com algum problema. Então, não quiseram formalizar, quiseram se aproximar para isso. Tá? Claro, e dentro da sala de aula, eu, enquanto professor, eu vou ter que adequar isso. Porque eu tenho que apresentar outras formas para esses alunos também. Né? Mas não é uma regra eu falar errado e eu escrever mal. Não é uma regra. Né? Existe. Muita gente que fala, claro, problema, né? A gente vamos, né? Porque nós vai fazer um churrasco, né? E precisa comprar para mim fazer isso. Não. Então, você tem essa noção, tá? Essa é a ideia. Então, olha aí. É certo que o conhecimento linguístico e a competência escritora causam um impacto na fala. Quando você começa a ler bastante, quando você começa a ter um conhecimento maior, você percebe que sua fala impacta um pouco. Às vezes você nem domina alguma coisa que você vai falar, mas dependendo do seu discurso, você vai impactar aquelas pessoas. Né? Mas a relação entre ambas as habilidades não é tão estreita assim, a ponto de se afirmar
que quem fala mal escreve com dificuldade. Como a escrita não é a transcrição da fala, alguém aí falou, não lembro se foi, não sei quem foi, falou, tem gente que escreve como fala, né? A gente sabe que a escrita não é uma transcrição da fala, tá? Por exemplo, se eu pegar essas gravações que a gente faz aqui e eu ouvir, eu vou me condenar, porque eu tenho vários vícios de linguagens que são na oralidade, que eu vou colocando durante o percurso. Na fala, eu não vou transcrever isso. E claro, que na oralidade, você é mais informal, né? Então, você se permite, né, que isso ocorra, né? Então, para produzir bons textos, é preciso praticar, conhecer e se apropriar dela, da língua. Espera só um pouquinho que eu vou ligar isso na tomada, que está acabando a bateria. Aí. Então, não é uma regra expressa isso. Tá? Mas, boa parte, quando falar errado, no sentido literal mesmo, que é aqueles exemplos que eu dei, a escrita também vai ser puxada, né? Vai ser complicado. O professor, Fala, Bruno. mas para criança é importante que a gente fale correto, né? Eu vou te Sim. dar um exemplo. Claro. Hoje, o meu filho estava fazendo a lição e ele foi escrever cavalo. Aí eu peguei e falei assim, qual é esse animal? Aí ele, é um cavalo. Aí eu falei, é um cavalo ou é um cavalo? Aí ele olhou para mim, tá errado, né? Por quê? Porque nós temos costume de falar e muitas das vezes passa isso para a criança e ela vai escrever de forma errada, né? E aqui é da língua também, né? Aqui em São Paulo, você fala, por exemplo, você falou esse exemplo, hoje eu tive um exemplo com o meu filho também. Ele estava lá de matemática e escreveu 7. Ele escreveu 7, S-E-T-I. Eu falei, não, é 7. Ele falou, mas ninguém fala 7, fala 7. Certo? É verdade, a gente não fala. No sul falam, aqui a gente não fala. Aqui a gente fala 7. Ninguém fala 7. Então, essa sonoridade, né, ela vai influenciar também, principalmente nessa fase de alfabetização. E a gente tem que estar atento a isso. Né? E quando a criança vai lá e fala, mãe, é para mim fazer isso? Não, é para você fazer isso, é para eu fazer isso. Você não precisa falar, tá errado, moleque, deixa de ser burro. Não é para falar assim, não. Né? Que aí você vai traumatizar a criança. Né? Então, repita, só que ela vai entender isso. Né? Aos poucos ela vai pegando isso. A criança ela é perspicaz, mais do que nós. É repetir o... Oi? É repetir o correto e não o que está errado, sim, né? Sim, ela falou assim, olha, é para mim fazer? Fala, não, é para eu fazer. Dá uma ênfase nisso. Né? Assimilando isso. Tá. Isso é importante. Né? Então, vamos lá. A leitura. Hoje, a tendência propõe que certas atividades sejam feitas diariamente com os alunos de todos os anos, para desenvolver habilidades leitoras e escritoras. Entre elas estão a leitura e a escrita feitas pelos próprios estudantes e pelo professor para a turma. Então, essa é aquela construção coletiva, né, que é muito comum hoje. Né? Tanto a construção coletiva de um texto, a construção coletiva de um projeto de leitura. Tá? Então, o trabalhar na equipe, isso hoje é bem bacana, é bem desenvolvido. Né? As crianças, elas aderem bastante a esse tipo de trabalho, de atividade. Antes de você ir para o individual, vamos fazer uma roda de conversa, né? Vamos fazer tipo um warm-up daquele assunto que eu vou falar, que é uma pré-aula, né, daquele assunto. Vamos conversar, o que eles trazem disso, porque aí para eles vai ficar mais tranquilo a leitura que vai vir aí. Né? As leituras sempre vão trazer algum aspecto. Né?
algum ensinamento. E dentro disso, eu posso conversar com esses alunos, né? Eu posso fazer o contato com eles, conversar com eles de uma maneira mais informal, para aí, assim, partir para essa leitura, uma leitura coletiva, né? Essa produção coletiva de painel, mural, isso é bem comum, né? E é bem bacana de ser feito. A leitura coletiva individualmente, em voz alta ou baixa, precisa fazer parte do cotidiano na sala. Então não tem essa de, não pode ler baixo, tem que ler alto para aprender. A criança tem que ouvir o que ela fala. Não, ela pode ler baixo sim, né? A criança, ela pode ler sozinha? Pode, mas ela pode ler em grupo, em dupla, no coletivo. Você vai ter que planejar, estruturar isso, mas propiciar essas vivências para a criança. Não, a criança tem que ler sentada, ela não pode levantar, senão ela se concentra, né? E aí, quando você manda ela lá na frente, depois de 1 ano, você fala, vem aqui na frente. Por que ela tem medo de ir? Porque ela nunca foi, ela não teve experiência. Então, você tem que colocá-la em todas as experiências possíveis, né, para você tirar, né, esses medos da criança, que às vezes ela nem reconhece como medo, mas é o que estou falando, tá? Então, é importante que você coloque essa criança em todas essas diversidades de leitura para que ela circule sem problemas, né? Ela ande aí nessas propostas que você fez sem muitas objeções. Podem ocorrer no começo? Pode. Eu já tive alunos que, quando eu falei, lê você, eu tive uma menina, eu lembro até hoje, essa eu lembro, né? Mas teve várias. Não, eu não vou ler. Daí eu falava assim, não, você vai ler. Ela falava, não, eu não vou ler. Aí eu falava, não, você vai ler. Eu tinha acabado de começar a dar aula. Eu fazia 1 ano que eu dava aula. Eu não tinha nem terminado a faculdade ainda. Estava no último ano da faculdade. Era uma 6ª série. Porque quando eu comecei a dar aula, podia dar aula sem terminar a faculdade. Você tinha que ter feito a metade da faculdade. E aí eu falava para ela, você vai ler? Ela, não, não vou ler. Não, você vai. E eu fiquei nisso, sabe? Uns 15 minutos com a menina. Vai ler, não vai ler, não vai. E pergunta se ela leu. Vocês acham o quê? Que ela leu ou não? Eu acho que não. Não leu. Ela não leu, né? Então, não era um caminho correto que eu estava seguindo, né? E sabendo disso, que ela já não sabia, não queria ler, eu teria o quê? Que investigar o que está acontecendo, né? Mas naquela época lá, eu não era muito imaturo, né? Então não tinha essa concepção. Tá? Para mim, eu não tinha que ler e pronto. Ela dava aula de português, logo ele tem que ler, né? Na 6ª série. E não é assim que funciona, né? Não é assim que a gente caminha, né? A gente tem que entender essas questões antes, tá? Muitos alunos têm vergonha, né? Você vai encontrar alunos que não sabem ler, né? E aí ele vira motivo de bullying com os outros, né? E nessas idades, ele já, na hora que você chama, ele já fala, professor, nem chama ela que ela não sabe ler. E aí ele já tem um carimbão na cara da menina, ou do menino, que ele é analfabeto. E aí? O que você vai fazer? Você vai ter que desenvolver estratégias para inserir esse aluno. Você não vai poder simplesmente falar assim, vou fingir que ela não existe, pronto. O ano que vem a professora dela se vira. Não dá para ser assim, né? Para excluir. A oralidade. O desenvolvimento da linguagem oral, por sua vez, apesar de ainda pouco priorizado na escola, então é algo que eu não entendo por que a escola não prioriza isso. É importante essa questão da oralidade, né? E os alunos gostam de falar. Eu tenho que dar essa voz a eles, né? Então, eu vou dar essa voz a eles de acordo com o meu planejamento, né? Em projetos, em atividades, tá? Em apresentações. Eu posso... Vários alunos antes que eu tive... professor, eu posso cantar uma música aqui na frente? Eu falei, pode, vai lá, canta lá. Era uma papagaiada que sem tamanho. Mas ele foi lá e cantou. Ok. Né?
era aquilo que ele queria. Então, dar a voz a esse aluno vai propiciar, né, que você, até a questão da sua relação com ele modifica, que é algo importante, principalmente nessa idade. Né? O professor ele tem que ter um pouco desse vínculo com o aluno. Se você não tiver vínculo com o aluno, na educação básica fica bem complicado. Com o adolescente, então, é praticamente suicídio. Você vai chegar, não para dar aula, mas você vai chegar para uma guerra. Só que você é o único que vai ser abatido nessa guerra, porque eles estão todos contra você. Então, você tem que ter esse cuidado aí, tá? E dar essa voz a eles é um passo, é um caminho, tá? Então, por sua vez, apesar de ainda pouco priorizado na escola, precisa ser trabalhado com exposições sobre um conteúdo, debates e argumentações, explanação sobre um tema lido ou leituras de poesia. Então, são diversas possibilidades que a gente tem. Então, você vai pensar em algo que vai dar voz para esse aluno. Né? Ele vai... não precisa ser aula de leitura. Né? Pode ser na aula de matemática, por exemplo. Mas ele vai explicar o problema. Pronto. Ao invés de ele escrever na lousa, ele vai explicar. Ele pode fazer isso? Pode. A escola ela tem que ter a noção que a oralidade é algo muito importante, né? E faz parte, né, do dia a dia do aluno. O importante é oferecer oportunidades de fala. Olha aí, oportunidades de fala. Mostrando a adequação da língua, que é o que eu falei. Né? Eu tenho que mostrar a adequação da língua. Não dá para eu deixar ele falar tudo errado e falar, que maravilha, parabéns. Não. Mas também não dá para falar, para de falar que você está falando tudo errado. Não vou cercear, mas eu vou, de alguma forma, mostrar isso. Percebe como é difícil ser professor? Sim, professor. É algo bem Aquilo, né? complexo. É que a gente tem que entrar no mundo deles, é aquilo. Se não for algo que seja do interesse deles, que parta de algo que eles tenham interesse, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. A gente tem que entrar no mundo deles, fazer com que trazer eles para nós, né? Com algo que parta do interesse deles. Só que é o que eu falei, nem sempre você consegue isso. E aí você tem que trabalhar sem isso. E não tem como você fazer, não vou fazer porque eu não tenho condições. Não, você vai ter que fazer. Né? Mostrando a adequação da língua a cada situação social de comunicação oral. Percebam? A cada situação social de comunicação oral. Eu vou cantar um rap aqui agora para vocês. Vão ter problemas na língua quando uma letra de rap, por exemplo? Vai ter alguma concordância que não vai estar certa? Vai ter alguma... Claro que vai. Eu acredito que sim. Vai. Então eu tenho que pensar que situação social que ele está cantando? O rap. Então, não tenho por que fazer interferência nesse sentido. Tá? Então, o professor tem que ter essa noção também, que é o que eu falei lá atrás. Tá? A literatura. Para que a aprendizagem seja efetiva, a intenção do educador deve ser de extrapolar as situações de escrita puramente escolares e remeter às práticas sociais. Dessa forma, a literatura infanto-juvenil é grande aliada e possibilita-se aos alunos o contato com os gêneros que existem na vida real. A gente não falou que os livros, né, as literaturas, elas retratam muito da realidade? Claro, personificada, mas retratam. Trazem questões sociais. Né? Então, ela é uma aliada, né, a literatura, para essa aprendizagem, né, desse aluno. Para situações de leitura, de escrita, tá? E não propor a elaboração de redações escolares sem contextos. Né? Minhas férias. Como foi a quarentena?
Vai voltar para você faça uma redação sobre a quarentena. E aí? Você acha que isso é tema que se dê? Não é, né? Não tem cabimento isso. Né? O professor tem que ter noção de que ele vive no século XXI, né? E que ele está em 2020. Não está lá na escolinha de 1930. Ele precisa pensar nisso. Aí a bibliografia, né? Alguns livros que eu usei para tirar essas para pensar sobre essas questões aí, tá? Alguma dúvida até aqui? Professor, você vai mandar esses slides pra gente? Oi? Vai mandar esses slides pra gente? Vou mandar. Tá. Vou mandar sim. Sem dúvidas, professor, por enquanto. Tudo ok? Sim, tranquilo. Tudo ok. Deixa eu abrir o outro aqui, peraí. Vamos ver se vai. Foi mesmo. Quem está assistindo o jornal aí? Só um minuto que eu tô tentando abrir o outro aqui. Agora acho que vai. Vocês estão trabalhando ou não? Alguém de vocês está trabalhando? Ou está todo mundo em casa? Eu tô, professor, no iFood. Trabalhando, dormindo e lendo. Eu tô A indo de Jéssica férias. está no iFood? Isso, eu trabalho só final de semana, porque na semana eu tenho umas aulas, né? Tem que ter cuidado, hein? Isso, não, mas eu me previno, professor, eu tenho o meu álcool, É eu não vou ter redobrado, né? bem... E agora com o rodízio, com a brilhante ideia do rodízio do prefeito? O que ficou? Você é moto ou é? Não, é só para carro, por enquanto, né? Ah, tá. Sim, é só para cá. Por enquanto é. Vocês viram um prefeito lá do Rio, de Teresópolis, uma cidade do Rio? Ele fez o mesmo rodízio aqui que o prefeito fez, só que não com carro, com CPF. Então, se o seu CPF termina em dias pares, você pode sair só nos dias pares. Se o CPF termina em dia ímpar. Legal, Pra nossa! Nossa, imagina para ter o controle disso aí. Meu Deus do céu. Verdade. Os políticos aqui têm que ser estudados. Gente do céu, é inacreditável, né? Esses dias eu Meu estava Deus. vendo. Não sei por que não está bem isso aqui. Eu estava vendo a reportagem e passou que o governo, eles colocaram um trem vazio para homenagear os mortos, né, da Covid aqui em São Paulo. E aí mostra o trem passando vazio e as plataformas lotadas. Eu falei, mas Pra como ter assim? mais... Vai ter contaminação, Todo Jesus. mundo amontoado. Qual o sentido disso? Me fala. Qual é o sentido disso? Nenhum, né? Estão vendo a tela? Sim, tá Sim, aparecendo. Ótimo. Então vamos lá.
Vamos parar de falar do governo, porque estão trabalhando essa hora. Aqui eu peguei um exemplo, tá? Eu não coloquei o nome, mas um exemplo como uma escola municipal aí, né, fez um projeto de leitura escrita com os alunos. Para a gente ter tanto a ação lá, a primeira que a gente fez, né, como ao processo e ao que a gente viu durante essa aula de hoje, possibilidades que eu posso ter, né, que caminhos que eu posso seguir para que esse aluno, de fato, participe desse processo de ser um sujeito leitor e escritor. Tá? Então, vamos lá. A apresentação, né? Projeto de incentivo à leitura, cuja experimentação pretendeu provocar diferentes leituras de mundo. Resgatar. Então, ela resgatava da produção deles a leitura que eles faziam do mundo. Né? Então, essa é a apresentação do projeto. Justificativa. Se conseguirmos fazer com que a criança tenha sistematicamente uma experiência positiva com a linguagem, estaremos promovendo o seu desenvolvimento como ser humano. Uma ação. Tudo bem por aí ou não? Tudo. Rolando alguma discussão aí ou não? Estou ouvindo pessoas gritarem, parece. Vamos lá, fecha o microfone aí. Ó o celular, Hello Moto. Essa questão de videoaulas, né? Vocês acompanharam aquela professora da FMU lá que chamou os alunos de pobre? Oi? Uma professora da FMU, ela estava dando aulas assim online, e aí ela deixou o áudio ligado e saiu. Só que nessa, ela falou, dar aula para pobre é fogo, viu? Alguma coisa assim, nesse sentido. Que ela não aguentava mais pobre. Vocês não viram? Eu não fiquei sabendo, não. Tá, repercutiu, tá em todas as mídias e tal. E você vê, né? Uma professora, ela dava aula no curso de moda. Ainda bem que não era na pedagogia, né? Que, pelo amor de Deus, uma professora com uma mentalidade dessa, aí já é de matar também, né? Porque às vezes ela nem é professora, né? Ela é do ramo da moda e tá lá, porque a gente... Quem são os professores no ensino superior? Todos são professores? São, mas os professores de carreira são os professores da licenciatura, né? Quem dá aula na engenharia, geralmente de manhã, trabalha numa empresa, é engenheiro. À noite ele é professor, né? E não é o nosso caso, nós somos professor de carreira mesmo. É igual a administração também, muitos trabalham em empresas, têm cargos altos e à noite dá aula na universidade também, né? Isso aí criou uma maior polêmica, óbvio, né? Porque como você vai tratar um aluno dessa forma, né? E como se ela fosse rica, né? Porque se ela estava trabalhando, rica ela não é. Mas ok. Vamos lá. Eu falei isso por conta dos barulhos aí, porque você vê muito o pessoal trazendo, tem até meme já, né? De reuniões, o pessoal levanta, tá tomando café, tá não sei o quê. Tem várias situações. Vamos lá. Foi esse o compromisso? Estão vendo o slide aí? Tá normal ou não? Sim, tá na justificativa. Foi esse o compromisso que nos fez promover o encontro alunos, textos de gêneros, utilizando para isso diferentes suportes, dentre eles as novas tecnologias, cuja dinâmica favorece a motivação e enriquece o processo. Então, eles resolveram também incluir a tecnologia. Qual o objetivo desse projeto? Despertar o gosto dos alunos pela leitura e escrita, né? Utilizando as diferentes tecnologias disponíveis nos ambientes pedagógicos.
sala de aula, biblioteca, etc. Tá? Objetivos específicos. Incentivar o desenvolvimento da expressão oral. Ó, um ponto importante que a gente tem que destacar. Incentivar o desenvolvimento da expressão oral. Que muitos trabalhos não incentivam. Tá? Propiciar descobertas e reelaborações, releituras a partir de sessões de leitura. Né? Então, as releituras, as reelaborações, explorar a leitura de diversos tipos de textos. Né? Então, aí o multiletramentos, né? Que você tem acesso a textos por diversas formas. Produzir textos de diversos gêneros, incentivar a criatividade e apresentar a leitura como forma de entretenimento. Percebam, ó, apresentar a leitura como forma de entretenimento. Não é algo pesado, imposto, né? Algo que o aluno se sinta, estou fazendo isso porque sou obrigado. Né? Metodologia. Inicialmente foi feita uma reunião com os professores sobre as necessidades de aprendizagem dos alunos. A partir daí, né, a partir de verificarmos as dificuldades com relação à leitura e escrita, definiram suas propostas. Então, o projeto surgiu diante de um problema. Qualquer projeto precisa de um problema para surgir. Então, o que eles detectaram aí? Que os alunos tinham muito problema com escrita e leitura. Então, vamos fazer um projeto nesse sentido. Tem que tomar cuidado com projetos assim para não se perderem, tá? Não virar uma coisa que não chega a lugar nenhum. Né? Por isso que eu tenho que ter bem claro os objetivos, o que eu vou fazer, quanto tempo vai durar. Privilegiaremos, como metodologia desse projeto de leitura, diversas situações didáticas para envolver e despertar o interesse do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, partimos da motivação através de leituras de poesias, histórias e desenhos, produção de textos, pesquisas na internet e teatro. Então vejam que eles vão partir da leitura de vários gêneros, inclusive de produção de textos dos alunos. Né? Mas leitura de desenho, claro, a leitura da imagem, uma imagem muitas vezes fala mais do que palavras. Né? Quantas vezes você vê uma imagem e você se emociona em olhar aquela imagem? Fotografia, o que é? Uma imagem. Se você pegar aí o seu baú de fotos e começar a vasculhar, não vão te trazer várias recordações? Sim. Oi? Sim. Você precisa ter algo escrito na foto para você fazer a leitura dela? Não. Não. Então, tá? A leitura de imagem é bem importante, principalmente nessa idade. Tá? A escolha dos textos e gêneros dar-se-á a partir de livros didáticos e paradidáticos, que é os literários, né? Que possibilitem a inserção do aluno no mundo do conhecimento, tá? Das características linguísticas a serem utilizadas. Atividades. Então, que atividades vão ser desenvolvidas nesse projeto? Contação de história. Ponto. Atividades de reconstrução de texto. Criar um novo final, ou início, para a história lida. Então, eu leio a história e falo, agora você vai criar a sua. Lembra-se que a gente fez um exercício mais ou menos parecido? Sim. Você vai recriar. Né? Esse ato é muito relevante para quem está fazendo, porque ela vai trazer uma personificação para aquilo, uma personalização para aquilo que, né, não vai ter igual. É dela. Né? Pesquisa da vida e das obras de alguns autores, né? Então, para a gente difundir aí os autores, conhecer. Né? Construção de texto, síntese. Né? Então, eu vou pesquisar, mas como que eu vou trazer esses dados? Tem que fazer como? Tem que construir esses textos, mas sinteticamente. Né? Não dá para eu escrever tudo que está lá. Produção de textos coletivos, olha aí, né? Explorando características físicas e psicológicas dos personagens. Produção de textos individuais, que é importante também. Estudos individuais e coletivos, né? Do que tem nos livros. E sessões de explanação dos conteúdos evidenciados na obra. Que conteúdo trabalha a sua clube? Então, o professor vai explanar. Né? Então, está aparecendo aqui
Os dígrafos, por exemplo. Aparecem muitos dígrafos. E eu quero trabalhar isso com os alunos do primeiro ano, do segundo ano. É isso que eu vou focar. Tá? Ainda tem mais. Apresentação de recitais, produção de imagens, pinturas e esculturas, né, como outros códigos de expressão, oficinas de teatro, utilizando os seguintes procedimentos. Audição de canções de MPB para sensibilização e debate e palestras abordando a importância do ato de ler. Eu percebo que o projeto, ele vai ter uma centena de escolhas aí para os alunos, de atividades, vai ter uma diversidade gigantesca. Mas ele já alinhou que essas oficinas de teatro, eles vão ter uma audição de canções de MPB. Então, eles não vão ouvir funk, por exemplo. Eles vão ouvir MPB. Só que isso é um momento de sensibilização. Vai ter um debate, vai ter uma conversa, tá? Então, é importante eu apresentar para os alunos, dentro de um projeto também, elementos novos. Tá? A apresentação da autora dos livros infantis, né, a Socorro Miranda, que eles fizeram em cima de uma autora, do projeto, né? Leituras de diversos textos da literatura brasileira, contos, poemas, crônicos, romances, cordel, exposição de textos produzidos pelos alunos. E, para desencadear para ter o fechamento, a Feira do Livro. Quais encaminhamentos? Foram fotografados, expostos e mostrados os trabalhos desenvolvidos pelos alunos, bem como as informações e resultados obtidos durante a execução do projeto. Registro. O registro é importante, tenho que ter. Né? Como que eu vou ter um projeto desse e não vou ter um portfólio desse projeto? Tem que ter. E aí vai. Recursos didáticos. Então, colocou aí reportagens, TVs, vídeos, etc. Recursos materiais diversos, né? O que vai ser usado? Por que eu tenho que ter isso aqui? Porque como que você vai fazer um projeto na escola e não vai saber o que vai usar? Você vai precisar de máquina, vai precisar de xerox, papel, você tem que fazer os pedidos, não tem? Então você tem que se organizar, tá? Contexto de abrangência do projeto, tá? Local onde foi desenvolvido o projeto. Escola municipal, turmas do primeiro e segundo ciclo do fundamental, tá? E o coordenador do projeto foram os professores, tá? Qual a avaliação? Projeto desenvolvido na escola, cujo tema foi Mundo Mágico da Leitura. Então, esse era o tema do projeto, tá? Mundo Mágico da Leitura. Mobilizou todos os participantes e o êxito alcançado trouxe orgulho para todos os envolvidos. Então, aqui já é uma avaliação pós, né? Será feita uma avaliação durante todo o processo de execução do projeto, sistemática e continuamente, para fazer as mudanças necessárias, a fim de melhorarmos as estratégias de ensino-aprendizagem. Os alunos trataram o tema de forma crítica, reflexiva e atual. Após a orientação da professora, as turmas buscaram novas informações, ouvindo, lendo, debatendo e analisando. Lembra-se que eu posso envolver, ela envolveu bastante aluno, primeiro e segundo ciclo. Só que cada etapa você vai de acordo com a idade da criança, certo? Aqui um cronograma, né? Aqui um cronograma de atividades, né? Então, eu tenho que ter um cronograma para eu me identificar nisso, tá? Para eu não me perder. Esse cronograma, ele pode ser mutável, né? Eu posso modificar, sim, de acordo com a minha necessidade, tá? Mas eu tenho que ter um cronograma, né? E aqui, os alunos produzindo, algumas fotos, ó, os alunos produzindo, tá? As fotos são distantes, são ruins, mas dá para ver, tá? Então, os registros. Algumas produções dos alunos, tá? E algumas produções que eles passaram por um Paint, né, na informática, tá? Aqui uma produção de uma aluna de terceiro ano. Então, ó, só para a gente ver. O tatu. Era uma vez o tatu egoísta, que estava fazendo uma festa. Os amigos estavam pensando como iam entrar na casa do tatu.
o Tatu estava fazendo as comidas. Mas os amigos pensaram em fazer a festa em outro lugar. O Tatu foi procurar os seus amigos. E no meio da mata, ele ouviu uma música. Viu os seus amigos dançando e foi para sua casa. Pegou as comidas e levou para a festa. Pediu desculpas e seus amigos perdoaram. Então, uma produção aí de uma aluna de 3º ano. Tá? E aqui as fontes aí que eles utilizaram. Então, percebam que um projeto, né, dessa dimensão, ele tem que ser muito bem planejado, né? E um ponto importante é o destaque para a leitura e o incentivo para a oralidade, para eu desenvolver, consequentemente, os outros elementos, tá? Eu tenho que ter um início disso e eu tenho que ter um resultado disso, né? Ele até pode continuar, pode, mas ele vai se aprimorar. Mas eu tenho que ter um resultado daquele início onde eu startei lá no começo, tá? O que vocês acharam disso? Deixa eu voltar. Achei muito legal, professor. E principalmente a avaliação também. Que a avaliação seria observar a construção daquilo, a trajetória, e a avaliação também seria ver se precisasse modificar alguma coisa no decorrer do projeto. Eu achei muito, muito interessante isso. Achei muito legal. As ações serão feitas de acordo com a necessidade, né? Quem mais? Vamos lá. Mesmo quem não achou bacana, achou que... Eu quero saber de vocês olhando isso, vocês mudariam alguma coisa? Acrescentariam algo? Deixariam de fazer algo? Faltou algo para destacar mais a leitura? Qual a percepção de vocês? Ou não? Tá tudo redondo, tudo ok, tudo perfeito. Oi. Foi uma pergunta isso. O que você... Sim, professor, eu achei interessante também. Acho que é uma forma de incentivar os alunos a entrar nesse mundo da leitura, né? Acho que a gente até poderia acrescentar mais algumas coisas, mas agora, num primeiro momento, não sei dizer o quê. Eu analisaria e aí, de repente, até acrescentaria mais alguma coisa, mas só depois de uma análise, porque para te responder de pronto, eu não sei, assim, de imediato o que eu acrescentaria, mas eu acho que já dá para ter como base vamos colocar como plano, esse plano, e a partir daí acrescentar coisas ou então modificar algumas. Mas acho que já é um ponto de partida bem interessante para inserir os alunos assim nesse mundo da leitura. Sim, sim. A Bruna, alguém mais? Fala, Amanda. Lá no SESI, professor, a gente faz um trabalho parecido, só que cada ano a gente pega um autor diferente. Esse ano, por exemplo, foi a Ruth Rocha. Então, a gente faz produção de texto, a gente pega um livro dela e pede para os alunos fazerem ilustração. E, assim, a gente percebe que eles interagem bastante, né? E isso é um incentivo à leitura, né? A gente faz trabalhos, eles apresentam para o pessoal da escola, para os professores, para os pais. É muito legal. Percebam que quando você traz a leitura de uma outra forma, ela envolve mais os alunos, né? Seja os alunos pequenos ou maiores, né? A leitura, quando ela é apresentada nesses livros paradidáticos, nesses livros de literatura infanto-juvenil, né? Esses livros que não são só os didáticos, né? Quando ela é apresentada dessa forma, o aluno ele se interessa mais, ele se apropria mais, né? E aquilo vai ser um start para ele começar a pensar, né, na leitura de fato, e para você começar a fazer um sujeito leitor, né? Para você ter essa postura aí em sala de aula. No começo do ano, eu peguei
No começo do ano eu peguei um livro da Ruth Rocha, que é aquele Bom Dia, Todas as Flores, né? E pedi para eles fazer uma versão diferente do livro, para eles escreverem o final da Esse história. livro E eu é me bem bacana, surpreendi, né? sim, e eu me surpreendi porque eu não achei, né, que alunos do segundo ano seriam capazes de inventar histórias tão criativas. Às vezes a gente subestima por conta da idade deles. A gente fala, não vou dar isso aqui para eles, porque... Não, a gente tem que... A ideia é essa, isso é isso que você fez. Eu vou passar essa atividade, de repente, eu vejo que eles não conseguiram, aí sim eu dou um passo atrás. Mas se não, a ideia é essa. Sim, eu me surpreendi bastante, os pais também. Os pais também compartilharam. Sim, sim, porque a gente fez uma apresentação no final e eles explicaram o porquê que eles inventaram uma história diferente no final. Então foi bem legal. Entendi, bacana. Quem mais que ia falar aí? Professor, é assim, acho que mais uma pergunta, uma dúvida. Você estava falando que quando a leitura é inserida dessa forma, quando é apresentada dessa forma, se torna mais interessante para o aluno a partir daí passa a tomar gosto pela leitura. Eu tenho a impressão, aí agora vem a dúvida ou a pergunta, não sei. Eu tenho a impressão que dessa forma a gente consegue alcançar todas as idades, porque eu posso estar equivocada, mas eu acredito que até no ensino médio ainda Sim. há alunos que não têm interesse pela leitura. Não é só, eu acho assim que é mais fácil até inserir. Você acredita que até no ensino médio há alunos que não têm interesse para leitura? Isso, eu falei assim que acho que até no ensino médio tem alunos que não têm interesse pela leitura, então é uma A forma de faculdade tem alunos que não têm interesse pela leitura. Sim, professor, e eu acredito que é até mais fácil de inserir a leitura, o hábito de ler nas crianças dos anos iniciais do que nesses que já estão mais avançados. Posso Sim, estar equivocada. mas como você falou, é algo que dá para se fazer com todas as idades, né? Principalmente com o ensino médio também. Claro que você vai adequar, você não vai levar o patinho feio no ensino médio, né? Ninguém vai levar Sim. Você pode levar Chapeuzinho Vermelho, mas com uma história personificada para o adolescente, por exemplo. Vão gostar, né? Porque vai ter várias questões, principalmente de descoberta, questões do corpo, etc., que eles têm uma afinidade com eles, né? Conversa com eles, né? Uhum. Mas é isso mesmo. Trabalhar a literatura para estímulo da leitura em todas as idades. Não tem uma idade, falar, não, só nessa idade. Mas, você bem lembrou, e a gente já falou, os anos iniciais, isso acontece muito fácil. Então, era essa a minha percepção é que nos anos iniciais isso é muito mais fácil. Até por conta da magia, da imaginação, né? Da curiosidade, por conta da imaturidade da criança. Então, ela consegue se envolver no enredo mais facilmente. Tanto é que, quando você lê uma obra de uma criança e faz essa leitura e ela se envolve, é o que eu falei. Naquele dia ou no outro dia, ou ela quer ler o livro 10 vezes, o mesmo livro, ela quer que você leia 10 vezes para ela o mesmo livro, né? Ou ela vai virar personagem do livro, né? Então, você pega a criança brincando, por exemplo, no recreio, ela sendo a personagem do livro que você leu lá para ela. E você mesmo pode propiciar essa brincadeira para ajudar nisso também. Mas é isso mesmo. Eu não sei se talvez eles tenham uma resistência maior ou porque eles estão começando a formar uma opinião em relação ao que eles querem para eles, assim, que se torna mais difícil inserir no ensino médio. Não sei dizer se é isso, mas eu acho que é isso e é também a obra, a escolha da obra. Sim. É fundamental. Tá, ok, então. Tá?
Quem mais? Mais alguém? Não? Então eu vou passar uma atividade que vocês vão fazer. Nós não vamos fazer uma atividade tão elaborada igual eu vi que o Diego deu para a turma dele, né? Eles estão escrevendo um livro e tal. É bem bacana aquilo. A gente não vai fazer, tá? A gente vai fazer as nossas atividades aqui mesmo, como a gente já está de costume. Se alguém quiser fazer uma atividade parecida com essa, fique à vontade, não tem problema nenhum. Mas vamos lá. Porque me perguntaram, por isso que eu estou falando isso para vocês. Aquele dia, como o Diego falou, e a gente viu bem bacana o que eles estão produzindo lá no... Eu não sei qual turma que ele dá essa disciplina. Acho que é 7º, não é? Não sei. Vocês lembram o dia da palestra da escritora, da Grazi? Sim, eu lembro. Sim. Então, vocês viram que o pessoal está fazendo uma produção de um livro, né? Aham. Inclusive, um lá foi bem destacado, porque... Sim, ela deu dicas. Tecnológicos bem bacana. Nós não vamos fazer isso, tá? Já Tá aviso adiante. Deixa eu... Hã? Tá ótimo. Tá rindo por quê? Não, professora, eu não tenho talento, não, para isso, para escrever livro, desenhar. Olha aqueles bonecos de pau, assim, ó. Olha como eu desenho meu. Eu desenho assim, ó, os personagens. Eu só sei fazer isso. Então, vamos lá. A nuvem, né, e o sol. O que a gente vai fazer? O que eu vou pedir para vocês? Eu quero que vocês façam a seleção de 2 obras literárias infanto-juvenis. 2. Pode ser conto de fada, pode ser só conto, crônica, vocês vão escolher, tá? O gênero não me importa. Eu quero 2. E eu quero... Você fez essa seleção dessa obra, né? Eu quero que você coloque a capa dessa obra, né? Então, você vai ter que, minimamente, fazer um print da capa ou fazer uma fotografia e tal, né? Alguns de vocês devem ter vários livros infanto-juvenis aí em casa, outros não, mas tem aí a internet para fazer a pesquisa. Então, você vai escolher 2 obras e me dizer o porquê da escolha dessas obras. Por que você escolheu essas obras? E para quem? Então, são 2 perguntas. Tá? Por que da escolha e qual o público dessa escolha? Eu escolhi para adolescentes. Ok. Eu escolhi para crianças do 1º ano, para incentivo à leitura, porque elas estão sendo alfabetizadas. Tá? Então, eu quero saber por que você escolheu e para quem você escolheu. Não precisa escrever no texto separado. Pode escrever um texto só, né? Um texto sucinto dizendo: a escolha foi motivada por tal. O público será crianças do 5º ano, do 4º ano. Entenderam? Sim. E como vai ser enviado isso? Tem que ser vamos lá. padronizado? Vamos lá. Eu quero que Professor, desculpa, o senhor pode repetir? É que minha internet caiu, eu não consegui entender direito, por favor. A Raquel que está falando? Isso. É assim, você vai escolher 2 obras, né? Então, você vai escolher 2 obras quaisquer, tá? De literatura infanto-juvenil. Ponto. Escolheu a obra, você vai escrever o nome dessa obra, o autor, tudo bonitinho, e uma foto da capa dessa obra. Eu não tenho esse livro em casa, mas daí você dá o print da tela aí, tá? Vocês vão achar, tá? Feito isso, você vai escrever lá um parágrafo me dizendo por que você escolheu essa obra e para que essa obra. Por que e para quem? Quero o público-alvo. Essa obra é para o meu filho. Não é para o seu filho, né? Então, pode ser para a idade da criança do seu filho. Então, que idade que ele tem?
né? Qual ano que ele está? Então, você coloque isso, tudo bem? Eu não vou limitar a idade, tá? Então, por exemplo, igual a Bruna falou, eu escolhi uma crônica aqui que eu acho que é legal para adolescente, para ensino médio. Pode colocar, não tem problema, tá? Eu não vou limitar até o 5º ano. Fica aberto. É para a educação básica. Pode ser da educação infantil ao ensino médio. Combinado? Sim. É para entregar Sim. agora? Combinado. Agora, como que eu vou querer isso? Que me perguntaram aí. Então, vocês vão fazer isso num o recurso mais fácil, mais acessível que vocês têm, né? Então, vai lá. Título 1, né? Qual é o título que você escolheu? Coloca o título, o autor e a foto da capa. Embaixo, você já escreve o seu texto. E no segundo arquivo, a mesma coisa. Tudo bem? Tudo bem. Qual que vai ser a data de entrega, professor? A data de entrega deste trabalho, né, vocês vão ter para até quarta-feira que vem. Ok. Meu, Até quinta. Até quinta-feira. Quinta-feira, Dia dia da nossa 21. aula. Quinta-feira, dia 21. até o dia 21, dia da nossa aula. Ok. Tá? Isso aí vai completar os pontos que estão faltando. Que acho que são 1.000, né? 1.000 e pouco, 1.100. É o que vai valer. Então ela não vai valer como nota da B2, né? Ela vai valer como um trabalho do primeiro critério lá, né? Que é das atividades do AVA também. Não, nota da B2. Então tá. Nota Ok. da B2. Nota da B2. Professor, desculpa. Semana que vem. É para fazer no Word que você disse? Eu acho que é o mais fácil. Não, se você quiser fazer em outro, pode fazer, não tem problema. Não, tudo bem. eu não entendi Obrigada. a parte. Eu não entendi a parte do primeiro e do segundo arquivo. A internet falhou também aqui. Você pode fazer tudo num arquivo só, não precisa ser 2 arquivos. Mas primeiro você coloca o primeiro título que você escolheu e o autor. E aí a capa do livro, a imagem, e embaixo o seu texto. Dizendo Sim. para quem? Logo em seguida, 2. Você coloca lá. Não precisa separar o arquivo, não. Pode ser no mesmo. Tá? Tá. É que eu ouvi você falando, eu só ouvi o final da frase, primeiro e segundo arquivo, e aí eu não sabia o que era. Não. Pode ser no mesmo arquivo, tá? É que tem pessoas que às vezes separam, mas é melhor pôr no mesmo. E não se esqueçam, de primeira coisa, colocar o nome de vocês. Nome e semestre. Tá? Ô, Leandro, deixa eu te perguntar uma coisa. Tá aí, Leandro? O Leandro já saiu, será? Talvez a internet dele também tenha falhado, porque acho que de bastante gente falhou. Eu ia fazer uma pergunta para ele para ver o que fica mais fácil, mas aí eu ia perguntar se para vocês e para ele, aí tem que ver com ele, porque é ele que vai administrar isso. Se vocês quisessem enviar pelo WhatsApp, também poderia, mas aí tem que ver com ele antes. Então, a princípio, fica pelo e-mail, tá? Professor Roberto, 2016@gmail.com. No assunto, você coloca lá, né? Assunto. Coloca o nome da disciplina. Não precisa colocar mais nada. Só coloca o nome da disciplina. Literatura infanto-juvenil. Trabalho literatura infanto-juvenil. Tudo bem? Tá, ok. Alguém tem alguma dúvida? Não? Não. Tá tranquilo. Não. Então tá bem. Então por hoje é isso. Sobre a aula, vocês têm alguma dúvida?
Não, tudo bem. Também não, professor. Então tá. Então tenha uma boa noite. Fiquem bem. E semana que vem a gente se vê. Boa noite, bom descanso, professor. Abraço. Até mais. Boa noite. Igualmente. Tchau, tchau, professor. Bom descanso. Boa noite.